Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver a correção dos exercícios de medida de tendência central. Nós tínhamos 3 exercícios, um sobre dosagem, um sobre aditivos e outro sobre tempo de hidratação do concreto. Cada um de vocês recebeu um dos tipos de atividade. Então vamos lá, vamos ver a correção dos 3. Primeiro, vamos à atividade de dosagens, que tinha como objetivo avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando 2 diferentes dosagens de cimento no processo de formação do concreto. A atividade de hoje é calcule a média, a moda e a mediana dos valores de resistência kgf por centímetro quadrado para cada uma das dosagens de cimento. Vamos agora à atividade sobre aditivos. Em vez de dosagem, nós vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando 2 aditivos adicionados no processo de formação do concreto. Então, a atividade de hoje é calcule a média, a moda e a mediana dos valores de resistência kgf por centímetro quadrado para cada um dos tipos de aditivo. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos os nossos dados, nós temos a coluna 1, aditivo A, e a coluna 2, aditivo B. Tá? Primeiro, nós começamos calculando a média. A média é igual à somatória de y dividido por n, ou seja, a somatória de cada uma das observações dividido por n. Para o aditivo A, nós vamos somar 143 mais 157 mais 167, até 183, que é o último valor da coluna aditivo A, e dividir por n, que nesse caso é 25. A somatória dá 4.410, dividido por 25, a nossa média vai ser igual a 176,40 kgf por centímetro quadrado. Já para o aditivo B, nós vamos somar os valores da segunda coluna, 91,15 mais 106,53 mais 88,21 até o 111,17, dividido por 25, que é o nosso número de observações. A somatória resultou em 2.516,3 dividido por 25, resulta em 100,65 kgf por centímetro quadrado, que é a nossa média do aditivo B, dos valores de resistência para o aditivo B. Vamos à próxima medida, que é a mediana. A mediana é o valor do meio dos dados organizados em rol, tá? Então, é importante que nós coloquemos os dados do menor para o maior para encontrar a mediana. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a localização. Nesse caso, nós temos 25 valores. E o n, então, é ímpar. Então, nós temos um valor isolado no meio. Para encontrar a localização, basta pegar o n mais 1 dividir por 2. 25 mais 1 dividido por 2, 13. Então, a mediana se localiza na posição 13. Os valores que estão no meio, para o aditivo A, o valor que está no meio para o aditivo A é o 167. Então, a mediana é 167 kgf por centímetro quadrado. Para o aditivo B, o valor também está na posição 13. É igual a 99,79 kgf por centímetro quadrado. Então, esses são os nossos valores de mediana. Vamos à próxima medida, é a moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Quando nós organizamos os dados em rol, nós conseguimos observar os valores que aparecem com mais frequência. A moda para o aditivo A é igual a 199 kgf por centímetro quadrado, porque ele aparece 3 vezes. Nesse caso, é um conjunto unimodal.
unimodal, porque nós temos um valor que aparece com mais frequência. Já para o aditivo B, a moda são vários valores. É o 96,62, o 99,79, o 104,92, o 111,17 e o 123,54 kgf por centímetro quadrado. Cada um deles aparece em duas vezes. É um conjunto polimodal, pois contém mais de 3 modas. Nesse caso, 5 modas. Vamos ao próximo? Para finalizar, pessoal, vamos à atividade tempo de hidratação do concreto. Então, nesse caso, vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando diferentes tempos de hidratação, T1 e T2, no processo de cura. E a atividade é a mesma dos anteriores. Calcule a média, a moda e a mediana dos valores de resistência, kgf por centímetro quadrado, para cada um dos tempos de hidratação, não dosagens de cimento. Vamos lá? Então, vamos ao exercício dos tempos de hidratação. Nós temos o tempo 1 e o tempo 2. Vamos começar pela média, que é igual à somatória de y e I, que são cada um dos valores observados de cada uma das colunas, dividido por n, que nesse caso é 25. Então, começando pelo tempo 1, nós vamos fazer 168, mais 172, mais 149, até 175, dividido por 25. A somatória foi igual a 4.354, dividido por 25, que é igual a 174 kgf por centímetro quadrado. Já o tempo 2 vai ser igual a 93,65 mais 96,59 mais 78,16 até 104,42, dividido por 25. O somatório foi igual a 2.436,99 dividido por 25. A média foi igual a 97,48 kgf por centímetro quadrado. Vamos à próxima medida, que é a mediana. Primeira coisa que nós temos que fazer para a mediana é colocar os dados em rol. Por quê? Porque a mediana é o valor do meio dos dados ordenados. Para encontrarmos aí a mediana, nós encontramos a localização. Nesse caso, a localização é igual ao exercício anterior. Por quê? Porque o n é igual, que é 25. 25 é ímpar, então nós temos um valor isolado no meio. 25 mais 1 dividido por 2, 13. Tá? Então, a posição da mediana, tanto para o tempo 1 como para o tempo 2, é 13. Então, os valores que se encontram na 13ª posição correspondem à mediana. Para o tempo 1, esse valor é 171 kgf por centímetro quadrado. Para o tempo 2, esse valor é 96,59 kgf por centímetro quadrado. Vamos à última medida que nós temos que calcular, que nesse caso é a moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Com os dados organizados em rol, fica fácil encontrar a moda. A moda para o tempo 1 é igual a 149 kgf por centímetro quadrado. Ela aparece 3 vezes, então nesse caso nós temos um conjunto unimodal. Para o tempo 2, nós temos dois valores que aparecem com mais frequência, que é o 82,38 e o 88,63 kgf por centímetros quadrados. Cada um aparece 2 vezes. Nesse caso, é um conjunto bimodal, porque nós temos 2 modas. Agora, vamos ver como que nós calculamos a média, a moda e a mediana no programa R. Mas antes, vamos criar uma planilha no Google Planilhas para ficar mais fácil de puxar os dados. Eu criei uma planilha com todos os dados no Google Planilhas. Porém, vocês vão criar uma planilha somente com os dados de vocês. Se vocês têm os dados de doses, vocês vão ter doses 1, doses 2. Se vocês tiverem os dados de aditivos, aditivo 1 e aditivo 2. Se vocês tiverem os dados de tempo de hidratação, tempo 1, tempo 2 e os valores.
Aí, pessoal, eu criei essa planilha. É importante que essa planilha seja utilize o separador de decimal como ponto. E como que a gente faz isso? Nós vamos em arquivo, e aí nós escolhemos uma linguagem, né, uma localização que utiliza ponto. Então, nós vamos em configurações da planilha. Por exemplo, eu coloquei o mais próximo que estava ali do Brasil, né, na ordem alfabética. Então, eu coloquei o Canadá em inglês. Por quê? Porque eles usam o separador decimal com ponto. E salvar as definições. Por quê? Porque nós, no Brasil, utilizamos o separador decimal com vírgula. E o R não entende a vírgula, ok? Então, após feita essa configuração aí para o separador decimal, nós vamos em compartilhar. Por quê? Nós vamos utilizar esse link para buscar, então, a minha planilha lá no meu sistema. A gente vem aqui ó, em alterar, qualquer pessoa com link, né? Copiar, concluído. Então, concluímos aí, nós temos a nossa planilha feita. Nós vamos utilizar esse link para puxar esses dados para o R. Agora aqui no R, pessoal, é importante que a gente limpe o R. Por quê? Porque ele pode ter dados armazenados. Então, a gente utiliza esse comando rm, parênteses, list igual a ls, parênteses, parênteses, parênteses. E aí, a gente roda esse comando. Então, ele já limpa tudo que está no preâmbulo lá do R. Vamos utilizar o pacote Library Gsheet. Lembrando que se você não tiver esse pacote, você vai ter que ir em pacotes e instalar esse pacote. Tá? Para chamar o pacote, nós utilizamos o comando Library. Então, vamos lá, a gente roda esse comando, ele já chama o pacote Gsheet para nós. E aí, nós vamos utilizar o comando para chamar a planilha. Eu coloquei um nome para essa planilha, que eu coloquei dados underline EC, atribuir, né, a planilha a esse nome, né, utilizei então a setinha, e utilizo esse comando aqui, ó, gsheet2tbl. E aí, entre parênteses e entre aspas, eu colei aquele link que nós estávamos lá na planilha, né, que nós copiamos lá na hora de fazer a planilha. Então, e utilizei o comando attach para ele pegar de uma forma mais fácil todos os valores da planilha. Então, vou rodar aí esses comandos, ele já busca para nós a planilha que nós fizemos lá no Google Planilhas. Aí, pessoal, se eu quiser confirmar se está tudo certinho, eu posso selecionar só dados EC, ou então escrever aqui, ó, dados underline EC e rodar para ele me mostrar parte dos nossos dados. E aí ele mostra para nós, ó, dose 1, dose 2, aditivo A, aditivo B, tempo 1 e tempo 2. Então, todos os valores se encontram aqui, ó, separados por ponto. Pessoal, o que acontece? A moda, nós não temos um comando para a moda. Então, nós podemos criar um comando, tá? Ou seja, nós podemos criar uma função, né? Nós vamos criar uma função de x. Nós temos os valores z da tabela, como vetor x, tá? Que é cada um dos vetores, tá? Dose 1, dose 2, aditivo A, aditivo B, tempo 1, tempo 2. E aí, nós queremos os máximos valores, os valores que aparecem mais vezes, tá? Então, ele vai mostrar aí todos os valores que aparecem mais vezes, em maior quantidade, em maior frequência, tá? Então, aqui é só uma função para nos ajudar a calcular a moda. Eu vou colocar essa função aí na descrição do vídeo, ok? E aí, vamos rodar essa função. Ela serve para nos ajudar a calcular, então, a moda. Para a média, para a mediana, nós temos aí comandos específicos. Então, nós não precisamos programar nada, nós não precisamos criar funções, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro para as dosagens, tá? Para as dosagens lá do concreto. Nós primeiro vamos calcular a média, tá? Então, nós temos aqui a média da dosagem 1.
basta colocar esse comando aqui, ó, min de dose 1, tá? E ele já calcula a média para nós. E aí a nossa média é aproximadamente 70,51, como nós fizemos lá na mão esse cálculo. A média 2 para dose 2, basta colocar min de dose 2, Ctrl Enter, 54,87 kgf por centímetros quadrados, como nós tínhamos encontrado. Já para moda, nós fizemos a função moda, então nós já podemos utilizar esse comando aqui, moda, para a dose 1. Ele vai mostrar para nós todos os valores que se repetem com maior frequência. Então, todos aqueles valores que nós observamos no nosso conjunto de dados aparecendo 2 vezes. A mesma coisa para dose 2, tá? Então, o 30 e o 56,61. A mediana, nós utilizamos esse comando aqui, ó, mediano, tá? Então, vamos lá. Podemos calcular, vou calcular os dois juntos. Basta selecionar os dois comandos e ele já vai mostrar para nós, ó. A mediana para a dose 1, 68,50 e a mediana para a dose 2, 56,61, tá? Então, nós temos aí todos os valores calculados de uma forma muito fácil. Então, o comando para a média é min. O comando para a moda, nós criamos uma função, porque essa função não existe dentro do R. E o comando para a mediana é mediano, ok? Vamos lá, vamos para tipos de aditivos agora. Então, vamos calcular. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, na.rm igual a t, por quê? Porque nesse caso eu coloquei todos os dados. Eu coloquei o dado para doses, aditivos e tempos. E vocês lembram que para dose eu tinha 26 valores e para aditivos e tempos nós tínhamos 25 valores cada um? O que acontece? Eu tenho ali casas vazias na sequência. Tá? Então, eu tenho casas que a gente chama de NA. Então, eu quero que eles desconsiderem as casas vazias, porque é a linha ali do 26 que está vazia, tá? Então, nesse caso, eu coloquei na.rm igual a t, tá? Se você, aliás, vocês vão fazer somente do conjunto de dados de vocês. Quando vocês forem chamar ali os valores, não vai ter o 26 vazio. Então, não vai precisar colocar esse comando aqui, tá? Então, vocês só vão colocar min de aditivo e ele já vai calcular a média para vocês. Então, nós temos aqui os valores de média para aditivo A, que é o 176,4, e a média para o aditivo B, 100,65. Vamos à moda agora. A moda não tem a equação dentro do sistema do R, então a gente criou uma função, criou essa função da moda aqui, ó, que ele vai mostrar os valores que aparecem com mais frequência. Então, para o aditivo A moda é 199, para o aditivo B, 96,62, 99,79, 104,92, 111,17 e 123,54. E a mediana, as medianas para o aditivo A, 167, para o aditivo B, 99,79. Então, nós temos aí os nossos valores de mediana. Mesma coisa para o tempo de hidratação, tá, pessoal? Vamos começar aqui pela média. A média, 174,16 e 97,48 aproximadamente. A nossa moda vai ser 149 para o tempo 1, 82,38 e 88,63 para o tempo 2. Já a mediana vai ser 171 para o tempo 1 e 96,59 para o tempo 2. Tá? Então, só recapitulando, pessoal, nesse caso nós não utilizamos vírgula, né? O separador de decimal é o ponto para o R. Nós temos aqui, quando nós colocamos o nome da variável, nós nunca utilizamos o espaço,
Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, dose 1, tudo junto, dose 2, tudo junto, aditivo A, tudo junto, B, tempo 1, tempo 2, ok? Então, nós utilizamos aí o nome da variável todas juntinhas, né? Normalmente, nas variáveis, nós não colocamos símbolos, né? Normalmente, colocamos aí o underline, o tracinho, mas não colocamos outros tipos de símbolos, como asterisco, barra, tá? Só colocamos aí caracteres comuns e letras, tá? E números. Então, nós temos aí o nosso conjunto de dados. Poderia ter chamado o nosso conjunto de dados com um vetor, né? Ter dado o nome do vetor dose 1 e colocado todos os valores, né? Utilizado aquele comando C, parênteses, todos os valores separados por vírgula. Poderia também, mas eu acho sempre mais fácil chamar os valores de dentro de uma planilha, tá bom, pessoal? Então, criem aí as planilhas de vocês ou os vetores de vocês e calculem a média, a moda e a mediana. Não se esqueça, pessoal, de colocar o nome no arquivo, né? Então, coloque aí o nome de vocês antes como um comentário, igual eu vou colocar aqui no script do R. E salve o script, ok? Pode fazer pelo RStudio Cloud ou então pode fazer pelo RStudio no computador de vocês e me enviem, por favor. Tudo bem? Então, pessoal, finalizamos o exercício. Estou à disposição de vocês para dúvidas.